eu percebo que nas tuas últimas viagens, algumas viagens recentes, você tem buscado destinos um pouco mais diferentes, né? Sim. E aí, isso vem da onde? Olha, esse amor pelo mundo. Eu descobri, é muito interessante, né? Como eu falei, eu divido muito minha vida até os 30 anos e o pós 30 anos. Até porque, como eu tive uma mudança de profissão, eu já tinha esse amor pela internet, mas depois ficou muito mais aflorado e virou uma profissão, né? E eu fui descobrindo com tudo isso que o que eu gosto, na verdade, além dos lugares, além da história, eu gosto de gente. Então, poder observar como as pessoas vivem. Porque, no fundo, felicidade é felicidade em qualquer lugar do mundo, né? Como ser feliz e o que as pessoas fazem para ser feliz e as possibilidades que mudam muito. Mas o ser humano tem muito poder de adaptação. Tem. Então, quando a gente começou a viajar, eu comecei a observar muito. Porque, às vezes, a gente comparado ao mundo, né? Quais as possibilidades a gente tem onde a gente mora. Enfim. E aí, se você começa a conhecer o mundo, primeiro tem que ir pros os básicos, que não são nada de básico. Quando eu digo os básicos, são, por exemplo, os países da Europa que tem que ir. São mais cultuados, assim, na cultura popular, né? E assim, quantas vezes a gente volta, porque é tão maravilhoso. Realmente tem um porquê, né, de tudo isso. Porém, quando a gente começou a conhecer um pouco mais, de repente pegava o interior da Itália, eu já começava a me interessar, não só pelo lugar e pela história, mas pelas pessoas. E eu comecei a me apaixonar por essa questão do todo, sabe? Do mundo, mas aí falando em mundo. E eu me recordo que a primeira oportunidade, quando a gente começou a focar mais nas viagens, né, focar nas viagens em si, teve um ano que no meu trabalho anterior, eu ganhei um bom dinheiro lá, eu falei, Tatá, eu quero te dar um presente. E eu queria muito ir pra Ásia, mas eu não tinha ainda noção de que lugar. Eu comecei a estudar, e aí eu falei, dei de presente até pro Tatá, a passagem pra gente foi pra Bali, né? Então a gente fez Dubai, que era o voo da Emirates. Foi o primeiro destino diferente, assim. Mais exótico. Mais exótico. Quando eu cheguei em Bali, eu já praticava yoga, né? Já tinha esse contato um pouco, já conheci o hinduísmo em si, mas, né, muito por cima, mas já tinha essa prática do yoga. Eu sempre gostei de estudar o destino antes de chegar, mas quando a gente chegou, eu fiquei assim, foi uma sensação, ao mesmo tempo de liberdade, de mundo, de sentir o poder de conhecer, né, essa coisa de estar ali com pessoas tão diferentes. Eu sempre tento conhecer as pessoas ali no meio da viagem, então, nem que seja no hotel, né, entender ali e vivenciar tudo aquilo. Ali, pra mim, eu falei, é mundo. Foi aí que veio essa ideia de conhecer os 100 países, comecei a fazer lista dos países dos sonhos, entender as culturas. A Ásia, né, que pra mim hoje é uma das grandes paixões. E aí, cada vez mais que a gente estudava, então a gente estudou história da arte, eu e o Tatá, a gente sempre foi também pro lado cultural para entender o que está acontecendo. As línguas, sempre ampliando, né? Muito além do destino em si. E com tudo isso... Mas assim, só para... Porque vai dando muita vontade de conhecer tudo. E assim, em relação a estudar, também você pode estudar à vontade, né? Nunca é muito, né? Nunca. Mas você sempre vai descobrir coisas lá. Sei, não, e é surreal. Sabe o que eu acho que é mais incrível, assim, uma das coisas que me faz mais feliz na vida, que eu falo que eu gostaria que todo mundo sentisse um pouquinho isso? Por exemplo, eu tô agora lendo a Bíblia há um tempo, porque é imensa, e passando por vários lugares, né, seja do Antigo Testamento, enfim. E as últimas viagens que eu fui, que foram conectadas muito com religião, quando você lê uma coisa, aí você pega e abre uma app e fala, eu tava aqui, numa história de 2, 3 mil anos atrás, e você fala... Eu tava aqui nesse lugar, né? Eu bebi essa água aqui, né? É muito incrível, né? Essa dimensão, essa proporção que a viagem te dá. E é isso, estudar, porque daí você imagina e de repente você se vê lá, né? É muito legal. Tá te conectando mesmo, né? Com aquela história, né? E eu falo, nem que seja pra você reclamar. Tem lugar que eu falo, tem que ir. Não tem lugar, às vezes, turístico que a gente fala, putz, será que vai lá? Eu falo, vai em tudo. Nem que seja quem fala mal da Mona Lisa, que eu sei que você fala. Não, Mona Lisa, quem fala mal é a Dona Foca, né? Então. Mas eu tenho que concordar com ela, né? Aquilo ali é um 3x4 quase, né? Mas concorda. Imagina, tem gente que estuda, eu já ouvi falar que não é legal, então não vou. Não, eu já ouvi falar que não é legal, mas eu quero ver se não é legal mesmo. Isso é um erro muito comum de tomar... Isso é um erro meio comum, né? De aceitar julgamentos que não são seus. Exato. Opinião, né? Opinião. E tem que, mesmo ruim, a gente tem que experimentar pra saber que é ruim.